Fala pessoal, aqui é o Noar, sou médico emergencista no Hospital Israelita Albert Einstein e a gente vai continuar com essa série bacana aqui da Academia Digital, onde a gente vai abordar as principais queixas no pronto-socorro e como que os profissionais aqui do Einstein as manejam. Hoje, um convidado super especial, meu colega de plantão, passar a palavra para ele se apresentar. João, por favor. Opa, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é João Mendes, eu sou médico especialista em clínica médica e trabalho também no pronto-socorro do Hospital Israelita Albert Einstein, companheiro lá do ano A. A gente vai falar um pouco aí hoje sobre o uso de imagem na suspeita de pneumonia. Maravilha. Então, o nosso foco aqui é colocar um caso clínico e, a partir desse caso clínico, conduzi-lo conforme os nossos protocolos institucionais. João, sem muita enrolação, a gente começa, então, com um caso que a gente atende bastante ali no pronto-socorro, né? Um Uhum. paciente jovem, sem as comorbidades devidas, e que ele chega no pronto-socorro com uma queixa de tosse, ficou resfriado, até foi atendido no pronto-socorro há uns 15 dias, Uhum. e ele chega muito angustiado porque tem contatos dele com pneumonia, que já está tossindo há algum tempo, está tendo até dor torácica quando ele tosse. Então, para esse caso, de forma inicial, eu queria te perguntar: o que a gente não pode deixar de tirar desse paciente quanto à história clínica? Tá, assim, Anuar, pneumonia é um diagnóstico que ele não tem um padrão ouro. Acho que essa é a primeira informação importante aqui. Então, você vai juntar sinais e sintomas clínicos com o exame de imagem. Então, esse é o critério de inclusão que os estudos de pneumonia utilizam. Eles sempre utilizam o exame de imagem, aqui, majoritariamente, a radiografia. E um problema nessa definição é que existe uma grande imprecisão entre os sinais e sintomas clínicos e o achado radiográfico. Muitas vezes você acha que o paciente tem um quadro clínico convincente, você faz o raio-x e está normal, e o contrário também acontece muitas vezes. Um quadro clínico pouco convincente, quem nunca pediu um raio-x ali e aí veio uma imagem que você não suspeitava, né? Então, o mais importante aqui são duas coisas: sinais vitais e exame do tórax, ausculta do tórax, tá? Então, um paciente que vem com uma tosse aguda, que por definição é aquela tosse que dura menos do que 3 semanas, e que tem sinais vitais normais e um exame do tórax normal, esse paciente, via de regra, ele não precisa do exame de imagem, tá? Porque a chance dele ter uma alteração, uma opacidade sugestiva de processo inflamatório do parênquima pulmonar é muito baixa. Então, o mais importante aqui são registrar sinais vitais e a ausculta do tórax. Existem outras coisas que ajudam adicionalmente, por exemplo, a presença de sinais de viéria superior, especialmente nos primeiros dias, diminui a chance. Mas o mais importante são essas duas coisas que eu falei. Maravilha, João. Quanto ao exame do tórax, para a gente explorar um pouco mais esse ponto, esse paciente, ele pode, por exemplo, à ausculta apresentar um broncoespasmo ou um estertor localizado. Você falou de juntar essas duas coisas, né? A presença, então, de alguma alteração de ausculta indica o exame de imagem ou a gente não pode falar dessa forma? A presença de estertores pulmonares, objetivamente é isso, tá? Num paciente que tem o diagnóstico de asma, se a ausculta tem, se só observa broncoespasmo sem outras alterações, a princípio, pelas referências, você não precisaria de um exame de tórax, né? O problema é que muitas vezes também vem o estertor junto, então você acaba pedindo. Se a gente for olhar nos estudos, o achado de exame físico que mais se correlaciona com uma alteração radiográfica é a egofonia, né? Só que esse é um achado que a gente cada vez treina menos ele, então fica difícil dizer que tem uma predição tão grande assim no contexto atual. Então, aqui é um estertor especificamente, tá? As indicações, então, de radiografia de tórax no paciente com tosse aguda, se a gente fosse resumir, seriam as seguintes, tá? Três principais. Um quadro de tosse aguda com alteração de sinais vitais. Segunda, um paciente com tosse aguda e alteração na ausculta pulmonar sugestiva de processo inflamatório, né? Estertor, às vezes redução do murmúrio, um som brônquico, onde você deveria escutar o murmúrio ventricular. E a terceira indicação seria um paciente idoso com confusão mental. Aqui, independente de ter sinal vital alterado, alteração de ausculta, o ideal é fazer uma radiografia para avaliar um processo infeccioso do parênquima pulmonar. Perfeito, João. Só que o nosso paciente, ele ouviu essa explicação sua,
Só que ele falou que há muito tempo ele teve uma pneumonia que não se viu no raio-x e ele quer uma tomografia. Ele falou assim: não vou para casa se eu não realizar o exame, porque eu sei que da outra vez aconteceu dessa forma. E a gente sabe que nós escutamos muito isso durante as consultas, né? Uhum. Na hora de indicar a tomografia, que é o foco da nossa discussão, desse caso e baseado também no nosso protocolo, que eu cito aqui, você foi um dos responsáveis pela elaboração desse protocolo. Como que a gente conversa com o paciente também, além de como a gente indica o exame de imagem, no caso a tomografia, nesses casos que a gente citou. Boa, eu tive que falar essa explicação hoje, então é bom que vai estar fresca aqui. Acho que primeiro tem que começar com os fatos, né? E o primeiro fato a tomografia ela é mais sensível do que a radiografia para detectar anormalidades do parênquima pulmonar? A resposta dessa pergunta é sim, tá? O ponto é que não existe evidência de que usar a tomografia de rotina resulta em melhores desfechos para os pacientes, além de expô-los a uma maior carga de radiação e deixar o paciente mais tempo no pronto-socorro. E uma segunda coisa é que, na maior parte dos estudos, os pacientes entraram com uma radiografia alterada. Então, o paciente que tem uma síndrome clínica pouco expressiva, poucos sintomas, que está bem, que não tem fator de risco para uma evolução desfavorável, o valor clínico de achar pequenas opacidades pulmonares na tomografia que não são vistas na radiografia é incerto, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você vai expor o paciente a mais radiação sem trazer benefício para ele, ok? E aí, dito isso, a gente consegue aqui elencar no ar 5 indicações de tomografia de tórax no paciente com suspeita de pneumonia, tá? A primeira delas é o paciente que é imunossuprimido, tá? Aqui não tem muita conversa, né? O paciente imunossuprimido, esse é um paciente que sim, você precisa fazer uma tomografia, porque eles têm uma expressão clínica mais branda, justamente por conta da imunossupressão, e além disso, a tomografia ela pode te ajudar com o padrão a identificar exatamente sugerir qual é o agente que está fazendo uma pneumonia. Então, essa seria a primeira indicação, o paciente com imunossupressão. E aqui só uma dúvida comum, né? Existe uma lista de imunossupressão, a gente pode mostrar aqui a tabela que está no nosso protocolo, que é baseada na diretriz de pneumonia no paciente imunossuprimido, mas uma dúvida comum o paciente usuário de corticoide em baixa dose, né? Eu considero ele imunossuprimido ou não? A partir de quanto de corticoide ele é imunossuprimido ou não? E aqui, uma dose acumulada de mais de 600 miligramas de prednisona você já consideraria esse paciente imunossuprimido. A segunda indicação, essa também é bem intuitiva, é o paciente com falha no tratamento antimicrobiano inicial, né? Então, esse paciente fez uma radiografia inicialmente, a radiografia mostrou pneumonia, foi iniciado o antibiótico, o paciente não está evoluindo com melhora, que é uma coisa que é esperado aí entre o segundo e terceiro dia. Se isso não aconteceu, o paciente não está melhorando, também é indicação de tomografia. Lembrar que essa tomografia só está bem respaldada se já tiver um raio-x antes que mostrou pneumonia e o paciente não melhorou. Ô, A ter... João, posso te interromper um pouquinho nessa segunda indicação? A Uhum. gente ouve muitas vezes, você comentou, o paciente tem que ter o seu diagnóstico, o raio-x. Mas, por exemplo, aquele paciente que chega para nós e fala assim: doutor, tomei por conta a azitromicina lá em casa, que eu tinha, ou uma amoxicilina que eu tinha. Como o paciente não tem o seu diagnóstico prévio, ele Hum. não pontua nesse critério, ele não é candidato à tomografia segundo esse critério, é isso? Isso, tá? É isso mesmo. Esse paciente, se ele tiver com sinais vitais normais e tiver com a ausculta pulmonar normal, você poderia nem radiografar, ou se você quiser fazer uma imagem para ter mais segurança e tudo, a radiografia aqui está de bom tamanho, não tem por que proceder com a tomografia. Perfeito. Pode seguir com a terceira. A terceira indicação, então, é o paciente em que você suspeita de complicações, tá? Suspeita de complicações pela radiografia. Então, é quando você olha a radiografia, que você pediu pensando em pneumonia, e tem uma imagem sugestiva de abscesso, ou quando você tem uma imagem sugestiva de um derrame pleural um pouco mais volumoso. Esse paciente, essas são complicações que elas são melhor estudadas com a tomografia. Qual é o tamanho do abscesso?
o que é que tem ali perto dele, será que tem uma neoplasia perto que propiciou, esse derrame pleural também tem loculação, não tem loculação, então são dúvidas pertinentes que interferem, tá? E aqui a tomografia vai ajudar nessa definição. Então veja que a indicação 2, né, que é o paciente que não melhora, também é uma suspeita de complicação, mas eu tratei primeiro e ele não melhorou. Aqui eu vi a imagem, o raio-x, e por ele eu já suspeitei que havia uma complicação, tá? Perfeito. A quarta indicação é quando eu suspeito de doenças simultâneas. Exemplo, um paciente que eu estou suspeitando tanto de embolia pulmonar quanto de pneumonia. Aqui a gente sabe que tromboembolismo pulmonar é uma doença que o exame para diagnosticar é a angiotomografia de tórax, né? Em que eu estudo a artéria pulmonar. Então, se eu já vou ter que proceder com esse exame, não tem porquê não vou pedir uma radiografia para ver se tem pneumonia. Então, já vai direto aqui para a angiotomografia de tórax e você vai ver também o parênquima no exame. Só um cuidado, se a sua suspeita de tromboembolismo pulmonar for baixa, tá? O que que você pode fazer aqui? Se ele tem um score de Wells baixo, você pode fazer uma radiografia e um dedímero. Dedímero baixo, radiografia normal, não tem por que fazer nada adicional. Agora, tem um score de Wells alto, aí vai direto para a angiotomografia. Perfeito. E aqui, para fechar as indicações de exame de imagem no paciente com pneumonia, a gente entra na indicação um pouco mais imprecisa, mas que é importante, que é a quinta indicação e é a seguinte. É o paciente com alta suspeita de pneumonia em um paciente que tem risco para desfecho negativo, tá? Então, quem são os pacientes que têm risco para uma evolução desfavorável, tá? Aqui são 4 tipos de pacientes. Primeiro, é o paciente que você não vai conseguir acompanhar ele não é capaz de voltar para o hospital caso piore. Segundo, é o paciente que tem mais que 65 anos. Terceiro, é o paciente que tem disfunções orgânicas crônicas. É um paciente que tem insuficiência cardíaca, é um paciente que tem DPOC, é um paciente que tem doença renal crônica ou cirrose. E por último, o paciente que tem alteração do estado mental de base, seja porque ele tem uma doença encefálica prévia, demência, AVC, trauma craniano com sequela, paralisia cerebral, ou porque ele está em delírio, ou porque ele está com intoxicação. Esses pacientes com alteração do estado mental, eles tipicamente têm 2 coisas. Primeiro, a história não é confiável. E segundo, eles aspiram mais. Então, tem mais risco de pneumonia e os dados não são confiáveis. Então, se eu tenho um quadro inflamatório, que eu não estou encontrando a causa, tá? Já fiz radiografia, fiz urina, não tem nada que localiza, nada para explicar. E o paciente está ali com sinais inflamatórios, febre, alguma disfunção nova, orgânica, leucocitose, PCR elevados, e não estou conseguindo descobrir, e ele está num desses grupos, aqui a gente ainda considera fazer a tomografia para ter certeza de que não tem um processo inflamatório do parênquima, uma pneumonia que o raio-x não viu, porque caso isso aconteça, nesse grupo a evolução é desfavorável. Veja que o nosso paciente não entra nesse grupo. Ele é um homem jovem, não tem comorbidades, então, se a gente decidir radiografar ele, como exemplo, e a radiografia estiver normal, não tem por que fazer uma tomografia para se certificar, porque ele não é um paciente de risco para desfecho desfavorável, tá? João, explorando um pouco essa quinta indicação, você comentou de alguns fatores de risco e a idade foi citada também. E a gente atende bastante, né? Idoso com sintomas gripais, com tosse persistente. Só a idade, então, não indica a tomografia e sim a associação com esses outros fatores. E especialmente se a minha suspeita de pneumonia é alta, porque vamos supor que o paciente idoso, 70 anos, mas é um paciente que não tem DPOC, não tem mais nada, é uma tosse, sinais vitais estão bons, radiografia foi feita, é uma radiografia normal, o paciente está em bom estado geral, aqui não tem por que tomografar, tá? Agora, se a sua suspeição de pneumonia for alta, exemplo, você decidiu radiografar e pediu exames laboratoriais, e aí veio um PCR de 100, leucocitose de 16 mil. Aqui talvez a radiografia, só ela normal, não seja suficiente, porque meu nível de suspeição de pneumonia continua alto. Ele está com tosse, tem sinais inflamatórios exuberantes, então talvez aqui
uma tomografia seja ideal no paciente idoso para se certificar. Mas é só tosse, sinais vitais normais, sem nenhum sinal inflamatório, o paciente está bem, consegue voltar para o hospital, não tem comorbidades relevantes, aqui não precisaria. Perfeito. 5 indicações de forma bastante clara, João. Então, para finalizar o nosso papo, eu queria que você, também como próprio elaborador aí do protocolo, deixasse um recado final. A gente sabe que é uma queixa muito frequente, que a comunicação com o paciente às vezes é difícil, né? Então, dessa forma, com esse ponto de vista mais geral, você tem algum recado para deixar para quem está assistindo a gente? Queria deixar dois recados, tá, Noah? Primeiro, às vezes a gente tem receio de comunicar para o paciente a nossa impressão, com medo de que o paciente vai achar ruim ou de que vai ter alguma queixa nesse sentido, mas a experiência no PA mostra que, assim, se você explicar com fatos, mostrar que você está fazendo aquilo ali para protegê-lo, né, para não expô-lo à radiação, isso, na maioria das vezes, o paciente entende e acaba, né, seguindo a sua recomendação médica. Na questão é perder um pouco de tempo explicando, resumidamente, aquilo que a gente conversou aqui. E um segundo recado é que cada vez mais surgem estudos mostrando que tanto o diagnóstico excessivo como o subdiagnóstico de pneumonia são coisas comuns, tá? Por conta da pressão do pronto-socorro, né? Pneumonia é um diagnóstico que leva a muitas internações, é a principal causa de sepse no mundo. E alguns estudos mostram que até uma de cada 8 pneumonias não é pneumonia de fato. Isso, a gente que trabalha no PS sabe da correria, sabe do número alto de pacientes, da resolutividade que a gente precisa ter. Mas uma análise cuidadosa da imagem, é comum ter dúvida na imagem, tá? Os estudos mostram isso, que entre radiologistas e entre o emergencista e o radiologista é comum ter dúvida. Então, pedir ajuda, ligar para o colega da radiologia, quando o caso está estranho, quando não está evoluindo da maneira que você esperaria, pode ajudar a reduzir esses diagnósticos imprecisos. Algum grau de dúvida vai sempre existir, mas a análise cuidadosa da imagem pode te ajudar a ter maior assertividade. A gente comentou isso em outros episódios com o Fernando Ramos, com o Alexandre, que a gente tem essa sorte no hospital, né? A gente consegue a opinião de vários colegas, o especialista, tá um telefonema de distância. Então, por que não utilizar isso, né, João? Para quem trabalha aqui, é claro, para quem está assistindo a gente que trabalha em outro serviço, com certeza você tem a sua rede de apoio assistencial. João, muito obrigado. Eu como plantonista, eu senti a sua didática e com certeza ficou na minha cabeça o que fazer e como fazer, né? Então, muito obrigado aí por esse bate-papo. Espero que você tenha Opa. gostado também de participar e que esse guia seja um treinamento prático para suas próximas tosses aí, tosses agudas no pronto-socorro. Espero que vocês tenham gostado. E para mais conteúdos como esse, acessem academiadigital.einstein.br. Um grande abraço, obrigado, João, e até a próxima. Valeu, pessoal.